Nós recebemos mesmo uma palavra de esperança, que o Senhor vai cumprir, né, a boa obra que Ele começou nas nossas vidas, e que possamos mesmo perseverar, e mesmo que a gente ainda não veja, né, a situação às vezes ainda não tenha mudado, Deus está operando, e por isso nós devemos crer, porque a bênção e a vitória elas vão se cumprir mesmo na nossa vida. E Deus já está trabalhando nas nossas vidas, já está agindo nas nossas vidas. Hoje, irmãos, nessa reunião nós vamos trazer a memória, né? O Fabrício tem um louvor muito bonito, né, que fala sobre as misericórdias, né? Quero trazer a memória, né? Aquilo que nos dá esperança, que são as misericórdias do Senhor. E nós vamos fazer um pouco disso, né? Trazer à memória o caminho que o Senhor nos fez trilhar, né? Nos conduziu ao longo desses anos, desde que quando começou essas reuniões online, né? E em Deuteronômios, né, que foi o último livro que nós consideramos em 2022, uma palavra-chave desse livro é lembrar. Sempre o Senhor está falando com aquele povo, para aquele povo fazer memória, para lembrar que os feitos que o Senhor realizou para tirar eles do Egito, para conduzir até a terra de Canaã. Então, em inúmeras vezes o Senhor fala isso. A gente pode ter no versículo capítulo 7 de Deuteronômios, capítulo 7, no verso 18, olha o que diz. Podemos ler no verso 17 para termos o contexto. Diz assim: se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenha temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Então, ao longo de Deuteronômios todo, o Senhor ele quer que aquele povo seja um povo de memória, né? Que lembre dos feitos do Senhor. Se a gente pegar lá no final do livro de Deuteronômios, quando o Senhor mesmo dá um cântico para Moisés, e esse cântico, né, o Moisés ele escreve o cântico que o Senhor cantou, deu a ele, e lá no verso 7 de Deuteronômio, capítulo 32, diz a mesma coisa, diz assim: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações em gerações, pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles tu dirão. Então, sempre o Senhor está mandando aquele povo fazer memória, ter lembrança dos feitos do Senhor, né? Para que eles pudessem então herdar a terra, para que eles pudessem vencer os inimigos que eram mais fortes do que eles tinham que lembrar dos feitos do Senhor, né? E para também ser o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, que resplandecesse mesmo, né, a justiça de Deus aqui nessa terra. E o próximo livro, né, se o Senhor assim permitir, que nós iremos considerar diante do Senhor é Josué. E em Josué, depois os irmãos podem até me ajudar, mas na leitura que fiz de Josué e nas concordâncias bíblicas que procurei, essa palavra lembrar, lembrança, não aparece. Embora tenha algumas ocasiões que Josué, né, erige uma coluna como sinal, né, quando eles passam ali o Jordão, e quando ele, mais uma vez, ele conta a história do povo, ele faz uma lembrança, essa palavra não aparece nesse livro. E depois o próximo livro, que nós já consideramos também diante do Senhor, que é um livro riquíssimo, que é Juízes, logo depois de Josué, o povo se esquece. Então a palavra que tem, né, em Deuteronômios diz lembra, lembra, lembra. Em Josué essa palavra não aparece.
E em Juízes, que é o próximo livro, o povo se esquece. Então, se a gente lê, por exemplo, no capítulo 8 de Juízes, então andando aí, né, Deuteronômios, Josué, Juízes, capítulo 8, Juízes, capítulo 8, verso 34 do livro de Juízes, do capítulo 8, diz assim: Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Então, eles já tinham se esquecido. Lembrar, então, é algo que o Espírito Santo usa para aumentar a nossa fé, à medida que nós lembramos aquilo que Deus fez por nós, né? E isso nos ajuda, né, a perseverar no caminho, a continuar trilhando o caminho que o Senhor colocou diante de nós. Pois aquele Deus, né, que operou maravilhas na nossa vida, ele é o mesmo que continua operando. Ele não muda. As circunstâncias às vezes podem mudar, mas o nosso Deus é o mesmo. E aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele há de terminá-la, ele vai concluir. Então nós devemos crer. Crer e fazer memória daquilo que o Senhor já fez por nós. E é isso que nós vamos fazer antes, né? Fazer hoje, no dia de hoje. Mas antes, eu gostaria de pedir para a Maristela fazer uma breve oração para que a gente possa receber essa palavra do Senhor. Amém? Nos prostramos agora, Senhor. Ó Deus, que a gente possa estar mesmo com o coração disponível para entender todos os teus propósitos, para entender, Senhor, o teu caminho, para entender a tua palavra, a tua verdade, a tua justiça, Senhor, que jamais esqueçamos mesmo de tudo que o Senhor já fez, ó Deus, desses livros, Pai, que foram escritos, ó Deus, dos teus profetas, Senhor, que, ó Deus, a gente possa estar mesmo com a tua palavra, ó Deus, no nosso coração. Coloca mesmo a tua guarda celestial em torno de nós, Pai, para que a gente possa estar totalmente voltado para o Senhor. E que tudo aquilo, Senhor, que está querendo trazer distração, todo pensamento contrário, Senhor, a tua palavra, as nossas orações, vai caindo por terra em nome de Jesus. Que a gente possa estar com os olhos fixos em ti, Senhor, para que a gente possa mesmo, ó Deus, receber a tua palavra e que ela faça o nosso coração, ó Deus, arder mesmo, Senhor. Ó Deus, está recebendo e está, ó Deus, sendo abençoado, em nome de Jesus. Fala conosco agora, Senhor, e que somente as tuas mãos santas e poderosas agem em nossas vidas, e que tudo, meu Deus, tudo seja para a tua honra, glória e louvor eternamente, porque o Senhor é o Deus nosso, justiça nossa para todos sempre. Amém. Aleluia. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos, irmãos, voltar no ano de 2022, que foi quando as nossas reuniões, né, de forma online, elas iniciaram. E aquele tempo, né, do período de Covid, onde várias restrições, né, estavam acontecendo, uma delas era a aglomeração e muitos lugares de congregação, né, a maioria deles, eles pararam, as pessoas pararam de se reunir, né, e foi um tempo de grande angústia, de aflição, e o Senhor deu esse direcionamento, né, das reuniões online para nós, e nós começamos esse ministério, essa direção do Senhor, com 3 questionamentos. Eu não sei se os irmãos lembram, mas um referente à igreja, o outro referente ao culto e o outro referente ao serviço, a servir a Deus. Então, em relação à igreja, né, o Senhor
nos trouxe um ensinamento, né? A igreja não é um prédio, não é uma edificação humana. A casa de Deus, ela não pode ser um lugar edificado pelas mãos humanas, mas a casa de Deus, a igreja do Senhor, é o corpo espiritual de Cristo Jesus. E nós juntos, como templo do Espírito Santo, nós somos membros deste corpo, membros uns dos outros, né? E membros deste corpo onde Cristo é o cabeça. Então, se nós formos ler Efésios capítulo 1, né? Aquele que trouxe o questionamento, ele também responde para nós, né? O próprio Espírito Santo, né, nos responde em Efésios capítulo 1, Gálatas, Efésios, no capítulo 1, verso 22, Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então, o que é a igreja? O corpo de Cristo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, né? Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo. É por onde então o Senhor Jesus vai agir. É através da igreja que ele vai falar, que ele vai fazer, que ele vai operar, porque a igreja é o seu corpo. São os membros de Cristo Jesus e ele é o cabeça. Então esse foi o primeiro questionamento. Muitas vezes a gente fala, né, acaba sendo tradicional para nós dizermos, vamos à igreja. Mas na verdade nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Né? E quando esse culto se encerrar, nós vamos continuar sendo igreja. Né? Nós vamos continuar unidos no vínculo do Espírito Santo, sendo corpo de Cristo, corpo espiritual de Cristo Jesus, onde ele mesmo é o cabeça. Amém, irmãos? Aleluias. Isso é muito importante para nós. O segundo aspecto foi o culto. Será que o Senhor tem se agradado do nosso culto? Essa foi a questão de 2020, né? Porque o culto não é para nós. O culto é para o Senhor. O culto não é uma reunião de socialização. Embora nós estejamos juntos participando do culto, o culto é muito mais do que isso, né? O culto, ele fala das nossas vidas no altar do Senhor. Isso que é um culto racional, um culto agradável para Deus, são as nossas vidas no altar do Senhor. Né? Em todo o tempo nós estamos cultuando, adorando ao Senhor. Né? E isso nós podemos ver lá em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Então, voltando, né? Quem está em Efésios, volta um pouquinho. Dá para Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? O culto é a forma de nós adorarmos a Deus. E ele tem que ser com entendimento. Né? A nossa forma de adorar a Deus deve ser com entendimento. Qual que é o nosso entendimento para adorar o Senhor? Nós somos como um sacrifício, né? Entregues no altar do Senhor. As nossas vidas estão no altar do Senhor. Né? E isso é o culto agradável a Deus. Amém? E às vezes a gente pensa, né, que aquela boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ela está relacionada com isso, a nós entregarmos as nossas vidas no altar do Senhor.
né? O culto não é para você somente ouvir a palavra, ouvir uma oração. O culto é para você participar, né, com o seu espírito, se entregando a Deus e recebendo a palavra de Deus, né? E assim que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, né? Porque a continuação desses versículos, né, tem um i aí de ligação, diz assim: e, né, você apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Você apresenta o seu culto ao Senhor e não se conforme com esse século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí sim nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Isto é consagração. Isso é consagração. Então, primeiro, nós não deixamos de ser igreja quando o culto termina. Nós somos igreja. Esse é a casa que o Senhor levantou, erigiu, ele mesmo, ele quis assim, né? Ele quer habitar no nosso meio. Nós somos o seu corpo, ele é o cabeça da igreja. O segundo aspecto, o culto não é para nós, o culto não é socialização, o culto é para o Senhor. E o verdadeiro culto são as nossas vidas entregues no altar de Deus. Esse é o culto que o Senhor deseja. As nossas vidas como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Esse é o culto, né? Com entendimento, culto racional. E o terceiro aspecto é o serviço. O serviço. Porque nós estamos servindo ao Senhor. Mas servir ao Senhor não é um emprego e nenhuma tarefa. Servir ao Senhor é a manifestação dos dons que Deus nos deu por meio da graça de Cristo Jesus. Isso é servir ao Senhor, é manifestar os dons que o Senhor Jesus distribuiu a cada um. Por isso nós somos membros uns dos outros, porque ele nos colocou juntos para que haja uma unidade no Espírito, né? E isso, Senhor, creio que esse ano nós vamos receber mais do Senhor nesse aspecto, mas que a gente possa mesmo trazer à memória. O ano de 2020 foi marcado por essas três perguntas, né? A igreja é o corpo espiritual de Cristo Jesus, do qual nós somos membros. O culto agradável é a nossa vida no altar do Senhor, né? Nós não vamos a um culto simplesmente, nos entregamos no altar do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. E o serviço é manifestar a vida do Senhor, né? que nós recebemos. Isso é o servir a Deus, né? Não é um emprego, não é tarefa, mas a manifestação dos, dos dons que o Senhor distribuiu à igreja. E para responder adequadamente, né, essas perguntas, nós trilhamos o ano todo de 2020 e nós consideramos, não sei se os irmãos lembram, o livro de Juízes, o livro de Ruth, né? E a gente, para considerar esse livro, é claro, o Senhor nunca mostra, vamos, é isso aqui que vai acontecer, mas ele vai mostrando, né? Ele vai mostrando um degrau, você sobe naquele degrau, e aí ele te mostra o outro degrau. E nós, para estudarmos o livro de Juízes, o Senhor nos ensinou o que é a armadura de Efésios 6:10. Muitas vezes a gente só conhece, e usa como forma de oração. O Senhor guarde a nossa vida, que nós possamos vestir a armadura de Efésios 6:10. Mas a armadura de Efésios 6:10, considerando a palavra do Senhor, é um fortalecimento na força do Senhor. É você ser fortalecido no poder de Deus. Isso é a armadura de Deus, né? E a armadura de Deus nada mais é do que você ser revestido de Cristo Jesus. E nós consideramos, por que o Senhor nos reveste dele mesmo? Por que ele nos coloca com uma armadura do Espírito?
Por que ele tem que nos fortalecer? Porque nós estamos em batalha. E aí ele nos levou para aquele versículo que nós somos como o bom soldado de Cristo Jesus, que só tem uma vontade, um desejo, que é satisfazer aquele que nos arregimentou, aquele que nos chamou, né? A nossa satisfação agora é agradar aquele que nos salvou, né? E é muito interessante, o Senhor nos salva, mas ele nos coloca na batalha também. E aí nós lemos o livro de Juízes, porque o livro de Juízes, ele foi escrito, né? Lá, olha Juízes capítulo 3, irmãos. Se a gente volta lá, né, no Antigo Testamento, depois do Pentateuco, tem Josué e Juízes. Em Juízes no capítulo 3, olha o verso 1 e verso 2, diz assim, Juízes capítulo 3, verso 1 e verso 2. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem. Agora, para que eles tinham que saber das guerras? Para lhes ensinar a guerra, para nos ensinar a batalhar. Foi que o Senhor nos deu o livro de Juízes. E o livro de Juízes é muito interessante, porque se a gente lê o livro de Juízes, ele é como se fosse um ciclo. Não sei se os irmãos lembram, né? O povo se dispersava, deixava o Senhor, porque eles começavam a olhar as outras nações, como as outras nações faziam, como acontecia nas outras nações, e eles se dispersavam. Eles deixavam o Senhor. E quando eles deixavam o Senhor, os inimigos dominavam sobre eles. E eles se tornavam escravos dos inimigos. E aí Deus, na sua misericórdia, no seu infinito amor e graça, levantava um homem, um juiz, para julgar o povo. E aquele juiz, então, ele vencia os inimigos, consertava, julgava o povo, tirava aquilo que estava errado, colocava aquilo que estava certo, e aquele período onde aquele povo estava sendo julgado por aquele juiz, era um período de paz e prosperidade. Até que aquele juiz morria e acontecia de novo. O povo se dispersava, deixava o Senhor e caía em mais um ciclo. E assim o livro todo. E esse livro, ele é explicado por uma frase que aparece, acho que começa a aparecer no capítulo 17. Olha lá no capítulo 17 desse livro, irmãos, no verso 6. Começa a aparecer no capítulo 17. Olha que interessante, irmãos. Diz assim, naqueles dias, capítulo 17, verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Se a gente vê o capítulo 18, verso 1. Capítulo 18, verso 1. Naqueles dias não havia rei em Israel. E a tribo dos danitas buscavam para si herança em que habitar. Olha o capítulo 19. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. E aí no capítulo 19 conta aquela história do levita, né, a mais terrível aí da Bíblia. E se a gente for no final desse livro, o último verso desse livro, olha como que é importante esse verso. O último verso, olha o que está escrito, verso 25 do capítulo 21. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Então, irmãos, isso é a lição desse livro de Juízes. Quando nós não entronizamos o Senhor, quando ele não reina, não governa nas nossas vidas, nós ficamos entregues ao nosso coração. Nós fazemos aquilo que nós achamos que é mais reto,
aquilo que é mais certo. E isso nos leva a viver um ciclo, né? Nós não saímos do lugar. Sempre a gente está circulando, sempre a gente está circulando. A gente não consegue caminhar, né? E aí o Senhor nos conduz, então, para o livro de Ruth. Então a gente viu, né, em 2020, né, a armadura de Deus, que é o fortalecimento no poder de Deus, é ser fortalecido na força do Senhor, é andar não na sua própria força, mas na força do Senhor. A armadura de Deus é ser revestido de Cristo Jesus, para que você possa ser um bom soldado de Cristo Jesus, aprender a batalhar, a vencer os inimigos. E vencer os inimigos é justamente isso: entronizar o Senhor no seu coração, na sua vida, para que ele possa reinar no seu coração, na sua vida, né? E não fazer segundo o seu próprio coração, mas fazer segundo aquele que reina na sua vida. E o livro de Ruth, por outro lado, ele é como se fosse um manancial no deserto. O livro de Ruth pode ser traduzido nessa frase: vida de união com Cristo. No livro de Ruth nós encontramos, se no livro de Juízes não tem rei, no livro de Ruth nós encontramos o Boaz, que é o resgatador, aquele que vem salvar a Ruth, que se apegou a Noemi. Noemi significa vontade de Deus, né? O Espírito Santo, ela se apega, né? Então, esse livro de Ruth, onde nós terminamos aí o ano de 2020 nele, fala de nós termos uma vida de união com Cristo, né? Nós não precisamos colher em outros campos. Essa é a lição do livro de Ruth, né? Ela encontra os campos de Boaz, que é o resgatador da vida dela. Ela não precisa mais colher em outros campos, né? No campo de Boaz, há fartura para ela, a fartura para ela. Ela pode ser suprida, pode ser sustentada e pode ser resgatada somente nos campos de Boaz, né? E desse relacionamento de uma vida de união com Cristo, de uma vida com Deus, nós geramos mais vida, porque Ruth foi uma das descendentes, foi uma mulher que o Senhor usou para trazer o Senhor Jesus, né? Ela é descendente, né? De Ruth veio a geração de Davi, né? E de Davi vem o rei, né? Que é o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus. Para ter uma vida de união com Cristo, o Senhor nos levou a refletir. E aí, já passando para o ano de 2021, na virada do ano, nós consideramos a palavra do Senhor e o Senhor nos deu um verso-chave, e esse verso norteou todo o nosso ano de 2021. Está lá no livro de Amós, no capítulo 4, verso 12, que diz assim: prepara-te, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E nesse ano, irmãos, nós consideramos Mateus capítulo 24. Os discípulos passam ali perto do templo e falam assim: Senhor, olha que pedras, olha que construções. E o Senhor diz assim: não ficará pedra sobre pedra. E no Monte das Oliveiras, então, aqueles discípulos perguntam ao Senhor: olha, Senhor, qual é o sinal que o Senhor dá da sua vinda? Qual o sinal que o Senhor vai dar dessas coisas, do fim do século? E o Senhor começa a falar. E nós, então, consideramos a vinda do Senhor, para que, como a Luíse leu, né, o Senhor encontre em nossos corações um genuíno maranata, um genuíno ora vem, Senhor Jesus. Amém? Nós vimos, né, nós consideramos, então, em 2021, a vinda do Senhor, para que ele encontre um genuíno maranata no nosso coração, né? Quando ele virá, e nós consideramos diante do Senhor, o Espírito Santo falou ao nosso coração, não é quando ele virá,
mas como nós estaremos quando ele vier, né? Nós não queremos procurar um dia do Senhor, mas queremos estar preparados para aquele dia, né? Então é isso que o Senhor falou ao nosso coração. Nós estudamos, consideramos as parábolas do reino lá em Mateus 13, e uma parábola ganhou grande destaque no nosso meio, que foi aquela parábola onde uma mulher então esconde, né, uma porção de fermento em 3 medidas de farinha e leveda toda a massa. E muitas vezes a gente tinha um entendimento de que, olha, que coisa boa, né? O pão cresceu cheio de fermento, ficou grande, mas aquilo ali é algo, um aspecto negativo, né? A nossa vida, ela tem que ser uma vida pura, uma vida santa, uma vida sincera diante do Senhor, uma vida sem fermento. E o Senhor estava dizendo justamente isso, né? Nesses últimos dias, aquelas medidas de farinha, as 3 medidas, fala de uma vida de união com Cristo, né? Foi o que Abraão pediu para que Sara pudesse fazer quando o Senhor veio na tenda de Abraão anunciar o nascimento de Isaac. Ele falou: olha, prepara um bolo com 3 medidas de farinha. Essa farinha, essa medida, ela fala de uma vida de união com Cristo. Mas nesses últimos dias, o que tem acontecido? Essa vida, ela tem ficado cheia do fermento. E o fermento, né, nós vimos depois lá em Mateus 23, que o fermento é a hipocrisia dos fariseus. O fermento é a hipocrisia. E quem esconde esse fermento, aquela mulher, é a religiosidade, né? E isso nos afasta, né, de uma vida de comunhão com Deus, de união com Cristo. E aí nós consideramos isso. Eu gostaria só de ler um verso, está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, o verso 6 ao verso 8 de 1 Coríntios 5, que diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade, né? Então, para que a gente possa, né, viver o reino do Senhor, nós temos que viver uma vida simples, né? Uma vida que busca santidade, que busca sinceridade, andar com sinceridade diante do nosso Deus, sem religiosidade, sem hipocrisia, mas na sinceridade e na verdade. E esse foi o ano de 2021. Em 2022, né, o versículo que ganhou destaque, que o Senhor usou para nos direcionar, foi aquele de Ezequiel, capítulo 37, verso 9. Profetiza ao Espírito para que esses ossos se tornem vivos, para que esses ossos vivam. Então, por meio desse versículo, né, o Senhor deseja que cada um de nós possa ter um retorno para a palavra de Deus, desejar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E nós, então, durante o ano passado, o ano de 2022, nós consideramos o livro do Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros, 5 primeiros volumes aí de um livro só, que é o Pentateuco, escritos por Moisés, né? Em Gênesis, nós vimos que precisamos ser conformados à imagem de Cristo Jesus, precisamos ser como ele.
em Êxodo. O Senhor usa esse livro de Êxodo para que a gente possa ser libertos, para que nós possamos ser livres. Em Levíticos, para que nós possamos ser santos, adorar a Deus e servir a Deus. Em Números, para que nós possamos caminhar com Cristo. É o livro do peregrino, é o livro do deserto, onde eles caminham ali até chegar à terra prometida. E em Deuteronômio, que é o livro da palavra de Deus, o livro do profeta, o Senhor nos mostra que nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Por isso que ele refala, ele fala de novo. E nesse livro é a primeira vez que aparece, olha, eu vos amo, por isso eu fiz isso. Eu não vos escolhi porque vocês eram os maiores, os mais fortes, os melhores. Eu escolhi porque eu vos amei. E nesse livro o Senhor nos mostra que ele deseja que nós possamos ser cheios da palavra de Deus. Ser cheio da palavra de Deus é o mesmo, é igual, porque a palavra de Deus não é conhecimento intelectual. Ser cheio da palavra de Deus é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito. Porque a palavra é uma pessoa. A palavra é Jesus. E quando nós somos cheios da palavra, nós somos cheios de Cristo Jesus. Agora, ser cheio da palavra e ser cheio do Espírito também é igual a ser cheio do amor de Deus. Porque Jesus é o amor de Deus. Deus amou de tal maneira o mundo, que ele entregou o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo Jesus, o seu filho, é a expressão do amor que Deus tem por nós. Então, ser cheio da palavra de Deus é igual a ser cheio da presença de Deus, que é igual a ser cheio do amor de Deus. Essas três coisas não há distinção, porque a palavra de Deus não é conhecimento intelectual. A palavra de Deus é uma pessoa que habita no nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus. E essa pessoa é a expressão do amor de Deus. Por isso, aquele que conhece a palavra de Deus é aquele também que é cheio do Espírito Santo de Deus. E por ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele ama, né? Ele expressa o amor do Senhor. E nós encerramos o ano de 2022 com essas verdades. Em 2023, nós vamos ver como que o Senhor vai nos conduzir. Nós temos orado por direcionamento, eu chamo mesmo a igreja, né, para os irmãos para estarem orando, para que o Senhor possa nos mostrar o caminho, a sua vontade, nos direcionar. Mas já tem um versículo que tem ganhado forma, né, esses dias no nosso coração e vai de encontro à vontade de Deus esse ano, que está lá em 2 Timóteo. Se os irmãos quiserem marcar aí, escrever esse versículo, 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 12, é um versículo que é muito fácil de lembrar. 2 Timóteo 2,12, que diz: se perseverarmos, também com ele reinaremos. 2 Timóteo 2,12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Então, para que esse ano de 2023 nós possamos considerar esse versículo e perseverar para ver o que Deus vai fazer, né? O que Deus ele vai operar, vai nos entregar, o que nós vamos receber do Senhor, né? Nós precisamos perseverar. Amém, irmãos?
que nós possamos mesmo, né, esse ano, ser cheios da palavra, cheios do Espírito, cheios do amor de Deus e perseverarmos, porque Deus há de completar a boa obra nas nossas vidas. Amém? Vou fazer uma pequena oração. Jesus maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por esse tempo, pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus, pela nossa pequenez, pelas nossas dificuldades, e clamamos mesmo ao Teu Espírito Santo, ó Deus, que venha mesmo nos fortalecer em todas as nossas fraquezas, Senhor, para que nós possamos ter esse ano de 2023, Senhor, na Tua presença, Senhor, fazendo a Tua vontade, Deus, desfrutando, Senhor, da Tua amizade, da Tua presença, meu Pai, em o nome de Jesus, que possamos receber de Ti, Senhor, tudo que nós precisamos, o Teu grande amor por nós, ó Deus, toda a provisão, Senhor, tudo que nós precisamos está em Ti, Senhor. Prepara as nossas bagagens, as nossas malas, Deus, porque nós queremos, ó Deus, seguir após o Senhor, caminhar com o Senhor, que o Senhor nos conduza, Senhor, hoje e eternamente. Amém. E graças a Deus.